está gravando feio, né? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4, 18 ao 20. Eu quero já adiantar para os irmãos, eu vou ler o 18 como pano de fundo, introdução, eu vou ler o 20 como conclusão, mas o que eu vou abordar mesmo é o versículo de número 17. Por que eu estou explicando? Porque geralmente quando eu leio um texto, eu trabalho ele expositivamente, mas esses dois versículos 18 e 20 vai ser só conforme eu já disse, introdução e conclusão. E o 19, eu vou ler várias versões, eu traduzi esse versículo também, fiz uma tradução, 2 traduções livres ali para ajudar a compreensão, e eu vou ler intencionalmente para os irmãos pegar bem a mensagem aqui, porque na hora que estiver ministrando vai fazer a diferença. Vamos lá. Bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte, ou seja, a oferta, me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. 19. O 19. E essa tradução é minha, tá? É livre. E vamos lá. Antes, essa normal, a que a gente usa. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu fiz uma tradução livre, agora o versículo 19. Eu fiz uma tradução, coloca aí. Eu fiz 2 traduções, uma literal. O que é literal? Palavra por palavra do jeito que está no texto grego, como eu estou ele em mãos aqui. E depois eu fiz uma tradução mais dinâmica, ok? Extraindo do significado das palavras. Veja só, aqui está, do jeito que está aí, é do jeito que está aqui no texto grego, ok? E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as riquezas dele na glória em Cristo Jesus. Outra tradução mais dinâmica, essa é minha também. Mas o meu Deus encherá completamente todas as vossas carências, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Outras versões aí, vê uma outra versão aí, se tem alguma diferenciada. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vê outra aí, a última tá bom. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Vamos para o verso 20, já deu para vocês terem uma noção. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória por toda a eternidade. Amém. Só até aí. Pode se assentar, exaltando sempre o nome santo do Senhor. Essa promessa de provisão divina está relacionada à generosidade dos irmãos, os filipenses. Mesmo sendo uma igreja de membros pobres financeiramente, eram prósperos em ajudar em ofertas para os missionários e a obra de Deus. Paulo dá testemunho de que da extrema pobreza financeira deles, transbordou generosidade. Isso está escrito em 2 Coríntios 8, do 1 ao 2, quando ele fala às igrejas da Macedônia, e diz lá, que da vossa pobreza profunda, ele diz, olha só, eles não eram pobres, eles eram profundamente pobres, materialmente falando, financeiramente falando. Só que a Bíblia diz que eles foram a igreja que mais ofertaram, que mais contribuíram, eles transbordaram em generosidade. E que nenhuma igreja era tão generosa quanto eles. Paulo fala aqui em Filipenses 4, 15 ao 16, quando ele diz que nenhuma das igrejas foram tão cuidadosos com ele, compartilharam com ele as finanças, tanto a questão do dar e receber. E ele falou que não foi uma vez, foi várias vezes que esses irmãos ajudaram a obra missionária, ofertaram na vida de Paulo para o avanço, né, e o crescimento e evangelização ali, o avanço no caso da obra. Então aqui nesse texto, vemos o princípio, pelo menos 3 aqui somente eu vou dizer, o princípio da generosidade. Deus ele é generoso, Deus é dadivoso, por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lucas 11, 13 diz
que quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo quanto lhe pedirem, então nosso Deus ele é bem dadivoso. Nós vemos o segundo princípio da semeadura e da colheita. Em Gálatas 6, 7 e 8 diz que aquilo que o homem semear, é isso que ele colherá. Aquele que semeia na carne, colherá a corrupção, ou seja, a morte eterna. Mas aquele que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. E um terceiro princípio é o princípio da reciprocidade. Em Provérbios 19, 17, a Bíblia diz assim: aquele que empresta ao pobre, a Deus empresta, e Deus lhe pagará o benefício. Em outras palavras, o texto está dizendo que quem dá um dinheiro para alguém necessitado, não está dando simplesmente para essa pessoa necessitada. Esse dinheiro está sendo dado para o próprio Deus. Deus está dizendo, você está dando para ele, mas eu assumo a responsabilidade de retribuir o favor. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo, eu não posso pagar financeiramente, ele não tinha recursos para isso, mas ele está dizendo, o meu Deus, ele vai retribuir para vocês. Tudo que vocês estão fazendo será altamente retribuído pelo Deus Todo-Poderoso. Então você perceba que essa promessa de provisão não é para todos. Esta promessa de provisão é para os crentes, os membros da igreja, ok? E para aqueles que tinham o que no coração? Generosidade. Então esta promessa aqui tem uma condição. Eu estou falando diante desse texto, ok? Porque geralmente as pessoas falam desse ser suprido como se fosse algo para todos. Sim, todos, desde que seja parte da igreja de Deus e que a pessoa seja generoso, ok? Aí você se enquadra dentro desta promessa que Deus vai lhe suprir, ok? Agora veja só, Paulo diz assim, mas o meu Deus aqui no grego é mu, que é um pronome grego no genitivo que indica posse. Graciosamente pela fé, quando Paulo fala eu aqui, no caso, é pessoal, né? Ele tinha um contato pessoal, um encontro pessoal com Deus. Então eu, aqui no caso, tomo posse da paternidade de Deus e passo a desfrutar, a ter gozo de sua pessoa, de sua presença. Então dizer meu Deus implica, meus irmãos, pelo menos em 3 maravilhosas coisas. Primeira coisa que implica quando eu digo meu Deus, é o meu Deus pessoal. Pela fé eu tomei posse desse Deus, no sentido de que Ele é o meu Senhor, Ele ofereceu a sua salvação graciosa e eu pela fé tomei posse disso. Agora Ele é meu Deus, é o meu Deus pessoal. Eu posso encher a minha boca e dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. Veja que lindo. Tem o mesmo sentido quando Davi disse, né, o Senhor é o meu pastor, tem o mesmo sentido. 3 coisas implica, quando uma pessoa diz meu Deus, 3 coisas pelo menos implica. Implica em quê? Em intimidade com Deus. O que é intimidade? Relação profunda e pessoal com o Senhor. E como que nós manifestamos essa vida íntima com Deus? Tem várias formas, mas uma delas que eu acho muito pertinente, dizemos, é o Salmo 119, 97, quando o salmista faz uma aspiração, dizendo, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação em todo dia. Perceba, ele não diz, é a meditação de todos os meus dias. Ele está dizendo, é a meditação em todo o dia. Ele não está dizendo que ele medita num horário, ele fica todo o tempo meditando. Todo o tempo. Ele vai dormir, ele está meditando na palavra. Ele acorda meditando na palavra. Então, em todo momento, ele está trazendo à sua mente, ao seu coração, que a palavra. E por quê? Porque ele está vivendo um relacionamento de amor com Deus, de intimidade com Deus. E aí, quando ele vai meditando na palavra, ou seja, Deus vai tocando nele, Deus vai enchendo ele. Então, uma das maneiras de viver uma comunhão com Deus é isso, amar as Escrituras, amar a palavra, querer aprender a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra, estudar a palavra. Então, isso me faz ter uma vida muito profunda com Deus. Outra maneira de ter uma vida profunda, pessoal com o Senhor, essa relação de intimidade, é o que Davi falou no Salmo 63, 1 e 2, ele diz, Deus, Tu és o meu Deus, te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, como uma
terra seca. Agora imagine uma terra seca que necessita de água. Como que ela clama? É claro que é uma linguagem poética isso. E aí ele diz, para ver a tua glória, como te vi no santuário. Então veja, irmão, quem já teve sede sabe como que é terrível esse negócio, né? Ter sede, você não tem um lugar para tomar água, não tem condição de tomar, meu Deus. Então é isso que a alma dele sentia. Ele falou, eu quero beber de Deus, eu quero beber dessa comunhão com Deus. Então a alma dele se saciava, porque quando você toma sede, faz o que? Alivia, refresca, sacia. Então ele está dizendo, enquanto eu não beber de ti, eu vou ficar assim, causticante, vou ficar sem alívio. Ou seja, você sabe que a sede traz uma certa perturbação. Ele está dizendo, eu estou verdadeiramente a ponto de... É nesse sentido mesmo, por Deus, mas o sentido é o quê? Num bom sentido, é alguém que está desesperado pela comunhão com Deus. A minha oração é que Deus desperte isso nas nossas vidas, que nós venhamos a desejar a Deus acima de todas as coisas e buscar esse relacionamento profundo, saindo do raso e entrando numa profundidade inigualável. Segunda coisa que implica dizer meu Deus, significa dependência dele. Em uma outra versão, no Mateus 5,3 diz assim, felizes os que reconhecem que necessitam de Deus, ou bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre ali de espírito é no sentido de que, ou tanto humilde, ou como uma pessoa reconhece que não tem riqueza espiritual e depende de Deus. E Moisés conhecia essa bem-aventurança. Lá em Êxodo 33:15, ele falou, se a tua presença não for comigo, não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele está dizendo, eu não vivo sem a tua presença, eu não dou um passo sem a tua presença, eu não vou para a guerra sem a tua presença, eu não vou para a terra prometida sem a tua presença. Então é alguém que reconhece a sua pobreza e que depende totalmente da grandeza de Deus. E esse meu Deus, quando a pessoa diz, ele é o meu Deus, implica isso, em você depender de Deus tudo. Por isso que o crente vai negociar, ele depende de Deus até para negociar. Ele ora a Deus, fala, Deus me orienta, me guia. Se ele precisa fazer uma mudança, ele depende de Deus em tudo. Terceira coisa que implica dizer meu Deus, responsabilidade para com ele. Ou seja, viver de acordo com sua vontade e propósitos. Em João 6,38, Jesus falou, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Primeiro, ele desceu, quando ele desceu, ele fala o que ele não veio fazer. Segundo, o que ele veio fazer. Primeiro, o que eu não vim fazer? A minha vontade. Segundo, o que eu vim fazer? A vontade de Deus. Então, olha só que Jesus tremendo. Ele está dizendo, eu vim viver aqui de acordo com a vontade e o propósito do Pai Celestial. E em João 17,4 diz qual que é esse propósito. Eu glorifiquei-te na terra, tendo completado a obra que me deste a fazer. Então, como que eu glorifico a Deus na terra? Como que eu glorifico Jesus na minha vida? Como é que eu glorifico Deus na minha vida? Completando a obra que Ele me deu para fazer. E qual a obra que Deus me deu para fazer? Ganhar almas, viver uma vida de oração, viver uma vida de santidade. Isso é glorificar a Deus na terra. Então, quando você diz meu Deus, você implica em dizer eu tenho intimidade profunda com Ele. Quando você diz meu Deus, implica dizer eu dependo totalmente dEle. E quando você diz meu Deus, é a mesma coisa de você dizer eu vivo para Ele e para segundo os propósitos dEle na minha vida, ok? Agora o texto diz que esse Deus ele vai fazer o quê? Ele suprirá, né? Que está aqui, rodetheosmu, plerosei. Então, o meu Deus suprirá. Esse suprirá, aqui no grego, é pleró, que significa encher completamente, prover de forma completa, ser plenamente abastecido. Pode ser expresso como ter tudo de que se precisa. Olha que lindo, ter tudo de que se precisa. Embora que o contexto, primeiramente, fala da promessa de provisão material, financeira mesmo,
quando ele fala todas, né, suprirá todas, indica que cada uma das necessidades será alcançada. Então, o nosso Deus é Deus que alcança nós em todas, cada necessidade existente na nossa vida. Esta é uma promessa, diante da qualificação, das características que eu já falei, das pessoas que têm direito a esta promessa. Então, o Senhor vai supri-los, olha lá, de forma completa. Então, Deus proverá completamente, como? No financeiro, é uma promessa de Deus. Segundo Reis 4:5, lembra da mulher que o marido morreu? E não é a Bíblia que diz, mas uma linha judaica diz que aquele homem que morreu era o Obadias. E eu acredito, pode ser que sim, né? Porque o que o texto diz? O meu marido morreu, teu servo, e ele morreu e deixou uma dívida. Acredita-se, essa linha aí judaica diz que ele deixou a dívida como? Quando ele sustentou os profetas que a Jezabel estava tentando matar e ele dava pão. Agora imagine você sustentar 100 pessoas. Quanto que você não vai ter? Então faz até um certo sentido. E aí diz que por causa que ele atendeu a necessidade da obra, ele ficou endividado. Só que aí quando, tá vendo como que é mistério? Quando a mulher dele, do falecido, chega até o profeta, e aí o que acontece? A Bíblia diz que todos os vasos foram cheios, porque a provisão é completa. Aleluia! Todos os vasos foram cheios. A mulher pagou toda a dívida e ainda viveu do resto, porque Deus não fica devendo nada para o seu ninguém. Esse Deus é provedor. Deus é provedor de todas as nossas necessidades. Outra necessidade que Deus nos completa, Deus provê completamente, é a necessidade espiritual. Atos 4:31, os irmãos vivendo uma grande oposição na obra, eles fazem uma oração e digam: Deus, olha para as ameaças que esse povo nos faz e dá toda a ousadia para que preguemos a tua palavra, enquanto estende as mãos para que se façam curas, sinais, prodígios, pelo nome do seu santo Filho Jesus. E o texto diz: e tendo eles orado, moveu o lugar onde estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus proveu uma necessidade espiritual, eles precisavam de uma renovação espiritual e o Senhor proveu para eles. Outra coisa, Deus também provê completamente capacidade. 1 Coríntios 1:7, Paulo fala: nenhum dom vos falta. Então você que deseja verdadeiramente produzir para Deus, fazer algo para Deus, nenhum dom vai lhe faltar. Deus vai lhe conceder o dom necessário para que você possa desenvolver o que Deus te deu para você fazer. Outra coisa, Deus também, Ele supre completamente no casamento. Em João capítulo 2, verso 7, Jesus falou o quê? Enchei as talhas até o topo. E ali Ele colocou a mão e transformou aquele casamento que estava sem sabor, sem sentido, sem graça. Deus deu um sabor naquele casamento, Deus alegrou aquele casamento, Deus restaurou, porque esse Deus supre. Outra coisa, Ele supre completamente a necessidade na família também, porque em Atos 10, a Bíblia diz que toda a casa de Cornélio, amigos, parentes, mulheres, filhos, todos foram cheios do Espírito Santo. Quando Pedro pregava a palavra, foram supridos. Outra coisa, Deus supre a empresa. Lucas capítulo 5, Pedro trabalhou a noite inteira, a empresa dele estava no vermelho aquele dia, mas o Senhor apareceu para ele, pegou o barco dele, veja só, ele pegou o barco de Pedro e ali pregou-lhe a palavra, e agora Jesus falou: vai lá para o alto mar, filho, vai lá, joga a sua rede, e ali ele teve a maior pescaria da empresa, foi o maior tempo de faturamento da empresa de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é supridor. Agora perceba só, e usando o contexto de Filipenses, só falando sobre o contexto de Filipenses, Deus também supre completamente, no sentido de que, no sofrimento, Deus suprirá ricamente com o quê? Com firmeza, com alegria e encorajamento, porque em Filipenses 1, 27 ao 30, fala
que eles estavam sendo perseguidos, os adversários querendo intimidar eles, tirar a alegria deles, por isso que ele escreve a carta da alegria. Aí no capítulo 4, versículo 1, ele fala: eu estou contente, porque vocês estão firmes na posição, vocês permaneceis firmes ali, a palavra grega ali é o sentido de um soldado que está no seu posto, o seu capitão ordenou que ele estivesse no seu posto ali, e ele não sai, ou seja, Deus supriu aqueles irmãos com quê? Com firmeza espiritual. Outra coisa, situações querendo roubar a alegria deles, mas ele disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. E outra coisa, Deus supriu aquele povo com encorajamento, situações que vieram para desanimar os filipenses, mas veio o Senhor, encorajou, levantou o ânimo dele, porque Deus é provedor da nossa vida. Outra coisa, Deus suprirá também, veja só, na necessidade de maturidade espiritual. Deus supre como? Com graça e humildade, porque no capítulo 2 de Filipenses, do 1 ao 5, fala que os irmãos não estavam tendo o mesmo propósito, a mesma mentalidade, estava tendo partidarismo, estava tendo separação entre os irmãos ali, estava tendo vanglória. Aí Paulo pega e diz o quê? Olha, tomai como exemplo o nosso Senhor Jesus, e fala do quê? Da humildade de Cristo, da graça de Cristo. Então veja, em situações como essa, onde a pessoa precisa crescer na maturidade, desenvolver a vida espiritual, Deus com graça supre, com graça e humildade, porque no capítulo 4, verso 2 e 3, tinha duas mulheres, Evode e Sintique, que estavam no maior contenda dentro da congregação, atrapalhando o fluir da congregação. Aí Deus foi e supriu com humildade para que elas resolvessem aquela pendência e a obra de Deus continuasse fluindo ali naquele lugar. Veja que mais que Deus supriu aquele povo no lugar de murmurações e discussões, Filipenses 2,14, e também de ansiedade, Filipenses 4 e 6, Deus proveu o quê? Deus proveu a paz para aquele povo, em vez de discussões, em vez de murmurações, em vez de inquietações, ele falou: a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Então veja, que coisa tremenda. E se nesta noite aqui eu digo, houver qualquer outra necessidade que eu não mencionei aqui, a promessa para os crentes, para os membros do corpo de Cristo, para a igreja do Senhor, é que Deus suprirá completamente todas essas necessidades. Não importa se é necessidade espiritual, não importa se é necessidade intelectual, não importa se é necessidade psicológica, se é necessidade física, não importa qual área, Deus é poderoso. E você está debaixo desta promessa, Deus irá lhe suprir completamente. Louvado seja Deus. E aí ele diz: todas as vossas necessidades, que a palavra grega aqui é reia, que significa precisar de, necessidade é carência do que é preciso, aquilo que falta. Agora escute uma coisa: o que fazer diante das necessidades? Esse texto eu quero ler rapidamente, Marcos 2, 25 e 26, é uma pergunta: o que eu faço diante das necessidades da minha vida, qualquer que seja ela? O texto deixa aqui, ó, Jesus falando para os fariseus: mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi? Está escrito isso em 2 Samuel, primeiro, melhor dizendo, quando estava em necessidade, quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam, o que Davi fez? Só a parte A: como entrou na casa de Deus. Então veja, quando Davi tinha uma necessidade, para onde ele foi? Para a casa de Deus. Vou falar de novo: quando Davi tinha uma necessidade para ser suprida, aonde que ele entrou? Entrou na casa de Deus. E quando ele entrou na casa de Deus, o que aconteceu? Deus supriu a necessidade dele, a fome que ele estava, literalmente, no caso, aqui nesse texto. Então escute, entrar na casa de Deus aqui significa relacionar-se com Ele, ter intimidade com Ele e buscar a Ele de todo o coração. É como o Salmo 121 e 2 que diz lá: Shir lamalot le David. E aí diz o quê? O texto diz assim: eu olho para os montes,
Da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando ele olha para os montes, ele está falando do lugar da comunhão, do templo, o lugar que ele está subindo para ir para Jerusalém para cultuar a Deus. Então ele está dizendo: tudo que eu preciso está no Deus que eu estou indo adorar, tudo que eu preciso está no Deus que eu estou indo cultuar, na presença dele. Que coisa maravilhosa! Então Jesus, olha só, atende quem reconhece e tem necessidade. Lucas 9:11 está escrito: curava os que tinham necessidade de cura. Olha só, curava os que tinham necessidade de cura. Tem pessoas que estão doentes, mas não reconhecem que tem necessidade para ser curado. Mas aqui o texto diz: e ele curava todos os que necessitavam daquela cura. Então, quando eu reconheço que eu tenho uma necessidade, o Deus Todo-Poderoso é quem se carrega de suprir essa necessidade na minha vida. Em Atos capítulo 28, verso 10, o texto diz que Paulo tinha acabado de sofrer um naufrágio. Tudo que ele tinha, que ele pudesse estar carregando, se perdeu. O navio se quebrou, eles foram nadando do jeito que deu, uns pendurados nos restos ali do navio, e aí chegou na ilha de Malta. Enfim, ele queimou aquela serpente do fogo, a serpente mordeu ele, não fez nada. Deus milagrosamente livrou ele da morte ali. E ali os homens naquela ilha, Paulo começou a pregar e evangelizar, foi curado. O pai de Públio, que era o líder daquela ilha ali, foi curado de disenteria. As outras pessoas estavam enfermas, chegaram e foram curadas. E aí sabe o que aconteceu? Quando eles estavam para sair dali, e aí o texto diz: e ele nos proveram de tudo o que era necessário para a viagem. Veja, nessa caminhada com Deus, aqui nesta navegação chamada vida, no Senhor já temos todas as provisões que precisamos. Quero dizer para você, no Senhor não falta nada. No Senhor já está, aleluia, até adiantando aqui, já está disponibilizado tudo aquilo que você precisa para ter uma boa navegação na presença de Deus. Às vezes algumas coisas acontecem no percurso da sua vida, às vezes perdas acontecem como aconteceu com ele, mas saiba de uma coisa: maior é a provisão do que a perda, porque houve perda ali, mas o texto diz que o propósito continuou e Deus proveu aquilo que era necessário. Na sua caminhada não vai ser diferente. Deus vai lhe prover tudo aquilo que é necessário para a sua caminhada, para uma caminhada firme, para uma caminhada próspera no Senhor. Aí eu me lembro de um testemunho. Um dia em um culto lá em Israel, tinha um velhinho aposentado da guerra. Estava lá um culto em Israel, um velhinho que já estava aposentado, nem saia mais para a guerra, de tão velhinho que estava. Aí chegou no culto, ele chegou e falou assim: me deixa dar um testemunho, me dá uma oportunidade para dar um testemunho. Aí ele chegou lá, bem velhinho assim, e pegou a oportunidade e disse assim: olha, eu fui moço, mas hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, diga: Deus é o meu provedor. Adore a Ele se você crê nesta verdade. Elava, sube, canta na baixéria. Aleluia. Agora perceba a parte B do versículo: e todas as vossas necessidades serão supridas, né? De acordo com a riqueza dele em glória. Oh, que coisa importante isso aqui. Aqui, de acordo com a riqueza dele em glória, ou pode ser também traduzido na glória. Essas duas formas podem ser traduzidas. Aí, por isso que eu li várias versões do começo, para vocês entenderem que tanto uma contra a outra dá margem para ser traduzida. Aí o tradutor que tem que escolher. Mas vamos lá, de acordo com tudo aquilo que nós temos estudado, entendo que de acordo com ou segundo as riquezas do Senhor, significa: a provisão virá em um nível de excelência compatível com a riqueza de Deus. Vou repetir isso aqui, hein? A provisão virá em um nível de excelência compatível com a riqueza de Deus. Então logo não será qualquer provisão, será uma provisão à altura da riqueza de Deus. Agora vem a pergunta, qual o tamanho da riqueza de Deus?
E eu estou falando aqui como um todo, porque Deus é dono de tudo. Deus é dono do céu, Deus é dono da terra. A Bíblia diz, Salmo 24, verso 1 diz: toda a terra e a sua plenitude é minha. Não existe um palmo dessa terra que não seja do Senhor. Não existe um palmo no universo que não seja do Deus Todo-Poderoso. Tudo pertence a Deus, Ele é dono de tudo. E por que Ele é dono? Porque Ele é que criou todas as coisas, Ele é dono, ora essa. Então Deus é dono tanto do mundo invisível como do mundo natural, como nós estamos nele, ok? Agora veja o tamanho da riqueza de Deus. Romanos 11:33 está escrito, Paulo, numa doxologia, ou seja, um cântico de louvor, de glória ao Senhor, ele diz: ó profundidade das riquezas de Deus. Em Efésios 2:4, mas Deus que é riquíssimo. Efésios 2:7, as abundantes riquezas da sua graça. Efésios 3:8, as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou seja, insondáveis. E em Efésios 3:16, as riquezas da sua glória. Então vamos lá. Quando aqui pode ser traduzido de acordo ou segundo as riquezas da sua glória, ou em glória, ou na glória, escute só. Alguns compreendem que em glória significa o quê? Ser suprido de maneira gloriosa. Logo, a glória de Deus sendo revelada mediante a provisão completa. Como que é isso? Eu dou um exemplo bíblico, como Elias. Lembra? A Bíblia diz que ele profetiza em 1 Reis 17, ele profetiza, e quando ele profetiza vem a seca na terra. Aí Deus falou para ele: vai lá no ribeiro de Querite. E quando ele estava lá, ele bebeu da água do ribeiro, mas todos os dias, de manhã e à tarde, diz o texto, que os corvos vinham alimentá-lo. O que é isso? Deus supriu ele gloriosamente. Deus ali, a provisão de Deus foi a manifestação da sua glória. É isso que significa em glória, ok? Segundo alguns compreendem, é como Deus enviou Elias e falou assim: vai lá na casa da viúva, porque eu já ordenei que ela te sustente. Ela não sabia de nada. E aí ele chega, bate na porta, e aí o que acontece? Aí ele fala: me dá uma refeição. Ela falou: pera lá, você bateu na porta errada, eu só tenho um pouquinho de farinha, azeite, vou amassar um bolo aqui, eu e meu filho vamos comer, depois acabou, a gente só espera a morte porque não tem mais nada. Agora olha só que mulher tremenda. O Elias fala assim: você vai fazer isso para mim, você vai fazer isso para mim. É o princípio que os filipenses aprenderam. Veja, ela teve a capacidade, a fé e a coragem, não numa emoção, mas de coração e pela fé no Senhor. Ela tirou da boca do filho dela a única coisa que ela tinha e entregou na mão de Deus. Aí veja se Deus deixou ela ver navios, como diz o ditado. O texto diz: assim diz o Senhor. Ó a glória aí manifesta. Da tua panela farinha não vai acabar. Olha Deus multiplicando aí, ó. E da tua botija o azeite não se findará, até o dia que Deus mande chuva na terra. Eu vou repetir isso aqui, hein? Deus não fica devendo nada para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele provê. Olha, o Elias foi provido pelos corvos, foi provido pela viúva. Olha como, e vou falar mais uma, que esse aqui é um bônus. Quando ele estava lá no deserto, estava meio borocochô, meio abatido, meio depressivo. Deus falou: vai lá, anjo, vai lá levar um alimentinho para ele. E colocou o pão na brasa, uma água fresca, falou: come e bebe, meu filho, porque grande e longa é a tua caminhada. Como ele foi suprido em glória. A provisão de Deus vem em glória. Foi mais ou menos, para vocês entenderem melhor, o que Jesus falou para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. A ressurreição de Lázaro foi em glória. Deus manifestou a glória da vida, a provisão da vida para o seu servo Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora observe, na glória tem o sentido de que é a que eu creio no caso, tá? Porque aqui está, no grego está no dativo. O que significa? Eu vou explicar. Agora na glória tem um sentido de que suas riquezas existem na esfera da glória de Deus, ou seja, onde Ele habita em infinito esplendor e majestade. As riquezas estão na glória, no céu, no lugar que Deus habita. Os céus são aqui pintados
por Paulo como um grande depósito das riquezas infinitas e sem limites de Deus. Veja, os filipenses tinham limitação, não tinha recurso, e da pobreza fizeram, mas agora Deus está dizendo, usando Paulo, o que vai vir para eles. Veja, eles tiraram da pobreza dele, agora Deus vai tirar da riqueza dele para dar para eles. Meu Deus. Então, aqui Paulo está pintando como se fosse o céu um depósito das riquezas de Deus. Aqui no caso, as riquezas, tanto espirituais quanto materiais, são de Deus. Qualquer necessidade nossa é, portanto, insignificante diante da imensa riqueza de Deus. Por isso Deus falou para Israel: vocês estão preocupados com o quê? Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro. Ele estava preocupado com o recurso, com o que eles iam construir, com o que eles iriam fazer. Deus, vocês estão preocupados com aquilo que é meu, eu tenho, eu dou para quem eu quero, eu forneço para quem eu quero. Ou seja, Deus está ensinando eles: eu só quero que vocês estejam em comunhão comigo, na minha presença, que o que vocês necessitam eu vou prover para vocês. E aí Isaías 45, o que Deus falou? Usou Isaías e já logo falou para eles: e tem uma coisa, hein? Eu levanto o Ciro, meu ungido, e eu abrirei as portas, elas não se fecharão, adirei adiante de ti, quebrarei os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, e o que mais? Lhe darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Esse Deus, Ele é o Deus de toda a provisão. E agora vamos lá, o que Paulo ele está dizendo tremendamente aqui, olha só: as riquezas na glória em Cristo. Aí ele conclui: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, ou na glória, por Cristo Jesus. Ou em Cristo, põe a versão, querido, aqui eu traduzi. Em Cristo Jesus. Veja só que coisa tremenda. Paulo conclui a carta como começou. E como Paulo começou a carta? Falando de Cristo. E como que ele termina? Em Cristo. Ou seja, a vida só faz sentido nele. Todas as insondáveis riquezas celestiais estão em comunhão com Jesus. Por isso o apóstolo disse: o meu viver é Cristo. E se eu morrer, é lucro isso aí. E ele diz mais em Filipenses 3:8: eu considero todas as coisas como lixo, pelo conhecimento de Cristo, para que eu possa ganhar a Cristo. Ele entendeu que todas as coisas dessa terra, quando ele diz todas as coisas, são todas as coisas, títulos, posições, honrarias. Ele falou: todas essas coisas não significa absolutamente nada. São como ele disse, um lixo, né? Já não tem palavra mais feia do que essa. É um lixo, um esterco, perto da riqueza que eu encontrei nele, na pessoa dele. Oh, glória! Como diz um louvor: quem tem Jesus tem tudo. Vale até a pena dizer: e quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus tem? Por que você não aumenta a comunhão com Ele? Por que você não busca mais a Ele? Por que você não crê mais nele? Por que você não se envolve mais com Ele? Porque quem tem Jesus tem? Só quem crê nesta verdade espiritual. Adore a Deus por esta palavra. Quem tem Jesus Cristo tem tudo. Tudo que você necessita, tudo que você precisa. Olha só, em outras palavras, todas as necessidades de vocês, de acordo com a riqueza que é dele em glória, estão disponibilizadas para vocês em Cristo Jesus. Eu pergunto aqui nesta noite: o que você está precisando? O que você está necessitando? Pastor, eu estou abatido. Em Jesus tem ânimo. Pastor, eu estou verdadeiramente enfermo. Em Jesus tem cura. Eu estou vazio. Em Jesus tem uma presença que enche. Não existe
nenhuma necessidade que nele não possa ser suprida. E aqui, esse texto eu fiquei encantado, porque quando diz aqui segundo, essa palavra segundo, ou de acordo com, é a palavra grega, katá, que significa para baixo. Olha só que tremendo, as riquezas estão nos depósitos celestiais, as riquezas estão na eternidade, mas através de Cristo, o que acontece? Essas riquezas são transferidas, essas riquezas estão o quê? Disponibilizadas, quer seja espirituais, que são as principais, mas enquanto estivermos aqui na terra, há grandes necessidades para ser suprida. O teu Deus não vai deixar faltar nada, o teu Deus não vai te deixar ir de mão vazia, em nenhum sentido da vida. Vai te suprir no teu emocional, vai te suprir no teu físico, vai te suprir na tua casa, vai te suprir nos relacionamentos. Ele vai te suprir por completa. Quem crê nesse Deus provedor, levanta a mão, abra a boca e dê um glória a Deus bem avivado aí, pelo amor de Deus. Nós precisamos investir mais na nossa comunhão com Cristo, no nosso amor a Cristo, na nossa devoção a Cristo, porque tudo que nós precisamos está nele. Aqui a palavra em Cristo, conforme eu já disse, no grego é um dativo que significa lugar. Então Jesus é o lugar da provisão, Jesus é o lugar do sustento, Jesus é o lugar de ser completamente suprido em qual necessidade que seja. Ele sara coração, Ele liberta a vida, Ele faz tudo o que é necessário. Aleluia, louvado seja Deus. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Agora, diante disso, agora você lê um versículo desse: o meu Deus tem intimidade, tenho vida profunda, dependo dEle, aleluia, vivo para Ele, segundo a vontade dEle. Esse Deus vai me suprir por completo toda lacuna vazia da minha vida. Ele vai preencher. Todos os vasos vazios da minha vida vão se encher. E todas essas necessidades é de acordo, ou seja, é em conformidade com as riquezas dele. Agora imagina só, Deus, aleluia, a vasta e riquíssima riqueza de Deus, em todos os sentidos, conforme já expliquei aqui. Agora imagina você tendo a chance, a oportunidade de entrar nos celeiros dos céus. Você tendo a oportunidade de abrir as portas do céu e entrar no depósito das riquezas. Começou a contemplar aí? E eu digo para você, no depósito de Deus não falta nada, porque Ele é riquíssimo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Agora você vê que há um mistério, céu e terra. Você vê o que Jesus é o mediador, há um mistério. Essas riquezas estão na glória, na esfera da habitação de Deus, onde, como eu já disse, Ele está lá em todo o seu esplendor. A presença dele espiritual está aqui, ou seja, Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, pela sua onipresença, né? A presença dele é imanente. Mas olha só, mas a presença literal, onde estão os anjos agora, lá dizendo santo, santo, santo é o Senhor, está lá, toda a esfera da riqueza dele está lá, ó, está tudo lá, assim, ó. Aí ele fala: vocês querem ter acesso às minhas riquezas? A chave é meu filho. Tenha comunhão com meu filho, ame o meu filho, tenha fé no meu filho, caminhe com meu filho, anda de mãos dadas com meu filho. E esta comunhão com o Senhor Jesus Cristo vai nos disponibilizando. É por isso que o crente está lá, muitas vezes angustiado, chorando, necessitado, e ele vai e chora aos pés do Senhor. Ele vai, entende, e busca o Senhor. O que Deus faz com ele? Deus supre ele. Deus supre a necessidade dele. E agora eu digo, tem pessoa que busca agiota, tem pessoa que busca, eu não estou dizendo que os médicos, agora o agiota nem pensar, mas estou dizendo,
existem pessoas que buscam, eu não estou dizendo que Deus não usa os médicos e que você não tem que procurar, nada disso, mas tem pessoa que busca o psiquiatra, o psicólogo, busca a internação, busca todo mundo, só não busca Jesus. Na verdade, Jesus não é a última opção, Ele é a única para nós, primeira e única, porque quem tem Jesus tem. Só uma vez eu vou pedir hoje, ok? Bata aí no ombro do vizinho e diga: Deus está te suprindo hoje, tá? O Deus que pagou um preço tão caro para te salvar, vai te deixar vazio, vai nada. Esse Deus é provedor. Quem está sentindo a graça dele? Stebe kabassuri, debaca bachari komanai, debaca bassui canterca. Então veja, aqueles irmãos, imagine a igreja, os filipenses, a igreja humilde, a igreja formada por pessoas humildes, simples, passando apertado, passando dificuldade financeira, luta, mas uma igreja fervorosa, uma igreja generosa, uma igreja alegre no Senhor. Aí vem Paulo e diz: ó, meu Deus, aleluia, que não fica devendo nada para ninguém. Ele vai pegar essas necessidadezinhas aí de vocês, aleluia, Ele vai encher vocês de provisão. Vai encher, vai ser tanta provisão que vocês não vão conseguir pegar tudo, vai transbordar. É isso que ele quer dizer. Agora, verso 20, para encerrar. Diante de uma graça como essa, eu fico maravilhado. Diante de uma graça como essa, o que fazer? O que fazer em congregação? O que a congregação deve fazer diante de uma palavra como essa? Olha o que ele diz para ele: ora, ao nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Ou seja, quando pensamos nas riquezas de Deus derramadas sobre nós em Cristo Jesus, o que mais podemos fazer a não ser louvar a Ele, adorar a Ele e glorificar o seu santo e poderoso nome? Então ele se levanta ali no meio daquela igreja com os irmãos, enviando essa carta dizendo o que sobrou para nós diante disso. Veja, primeiro ele fala: o meu Deus. Agora, olha lá, na hora da adoração ele está dizendo: agora, ó, presta atenção, eu estou falando do meu Deus pessoal, mas esse Deus que é o meu Deus pessoal é o nosso Deus e Pai, é o nosso Deus e Pai, e esse nosso Deus e Pai seja dada a glória. Então eu convido você a glorificar a Deus. Glorifique a Deus com línguas estranhas. Glorifique a Deus exaltando a sua presença. Glorifique a Deus levantando as mãos. Glorifique a Deus dando aleluia. Glorifique a Deus dizendo: louvado seja Deus, porque a Bíblia Sagrada diz, e cada um no seu templo diz glória. A Bíblia Sagrada diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A esse glória na igreja, a esse glória na igreja, a esse glória na igreja, glória na igreja, glória na igreja. Dê glória a Deus, dê glória a Deus, adore a Deus, porque o que você precisa está em Cristo. Adore a Deus porque o que você necessita está em Cristo. Adore a Deus porque aquela vitória que você precisa está em Cristo. Mas maior do que todas as vitórias é a própria presença. Memasuricando que bidore canto na bagaia. Para de limitar o poder do teu Deus. Para de ficar falando como Gideão: eu sou menor da minha casa, sou mais pobre, sou mais miserável. Para com essa conversa furada. Para de ficar se vitimizando. O teu Deus é tremendo. O teu Deus é glorioso. O teu Deus é provedor. O teu Deus já preparou tudo que você precisa. Quer recurso material, quer recurso espiritual, quer qualquer outro recurso, já está preparado. Toma posse. Está disponível esse suprir de Deus, essa obra
tremenda da providência divina está disponível para todos aqueles que fez do Senhor seu Deus e estão em comunhão com Cristo. Abra as tuas mãos aí. Pai, eu quero encerrar esta palavra. Oh Deus, eu me alegrei tanto quando estudei esse texto lindo e vi como o Senhor é um Deus bondoso e generoso, que de uma igreja que passava tanta dificuldade, uma igreja de pessoas financeiramente falando pobres, mas eram riquíssimos da glória do Senhor, da presença do Senhor, agora recebem esta promessa dentro de uma atitude de fé. Eles recebem agora, ó Deus, uma promessa, que seriam providos, eles seriam supridos completamente na esfera da Tua glória, Senhor. As bênçãos que estão aí, as riquezas do Senhor que estão na esfera da Tua glória, da Tua habitação, é disponibilizada, nós temos esse acesso através da nossa vida com Jesus, através de estar no Senhor Jesus Cristo, nós podemos tomar posse de cada uma dessas provisões. É como Paulo também disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não nos falta nada, Senhor. Oh Deus, não nos falta nada que o Senhor não possa nos suprir. Então eu quero lhe pedir nesta humilde oração: vai suprir no teu povo de saúde agora, vai suprir no teu povo lacachere micou manai, que esses ossos que estão, ó meu Deus, fragilizados, fracos, ó Deus, que eles recebam calcificação agora, que esses tecidos, esses nervos se desatrofiem, que esses ossos também sejam endireitados, ó Deus. Eu peço agora, vai tocando no sangue, no organismo, em nome de Jesus, ó Pai, toda enfermidade de ordem emocional, vai libertando o Senhor de depressões, de ansiedades, provê agora, Senhor, vai provendo agora, meu Deus eterno, essas curas maravilhosas, porque a Tua palavra diz que o Senhor curava quem tinha necessidade. Onde tiver uma vida que agora, Senhor, necessitando desta cura, provê na vida dele esta cura maravilhosa. E eu peço ao Senhor, começa a prover os recursos espirituais. O Senhor provê em Cristo os recursos espirituais para termos uma vida de santidade, para termos uma vida de piedade, de devoção, de entrega. Ah, meu Deus, tudo isso já está preparado pelo Senhor. O Senhor nos deu acesso a isso, então manifesta também, Senhor, as bênçãos de ordens terrenas e materiais, de acordo com a necessidade. O Senhor não faz capricho de ninguém, não, mas o Senhor supre necessidades. O Senhor é Deus que abençoa, o Senhor é Deus que verdadeiramente, meu Deus, alcança o necessitado. Então que nesta noite, pessoas que estão desempregadas, oh Senhor, provê uma porta de emprego, esse pai de família, esta mãe, enfim, essa pessoa que não está conseguindo os recursos, ó Deus, próprios para manter o seu lar bem, Senhor, sempre vem faltando, que o Senhor possa prover agora, em o nome do Senhor, e que haja, meu Deus, de uma forma linda e tremenda, um prover de sabedoria, um prover de inteligência, enfim, das tuas virtudes sobre a nossa vida, de modo completo, como diz a tua palavra. Nós cremos que o Deus de Paulo, o Deus dos Filipenses, é o Deus também desta igreja, é o Deus também da nossa vida, Senhor, e nós glorificaremos o Teu nome neste lugar, por cada testemunho de provisão, cada testemunho de cura, cada testemunho de salvação na família, enfim, meu Deus, cada vitória que é uma provisão do Senhor na nossa necessidade, nós daremos a honra, a glória e o louvor ao Teu nome. Recebe agora, meu Deus, esta oração, recebe agora, meu Pai, diante de Ti, a vida de cada um dos Teus servos. Eu os abençoo, e outra vez eu digo, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus, amém. As palmas louvem ao Senhor.